E aí, meus condecorados, bem-vindos a mais um incrível episódio do Pituba Show. Velho, hoje eu trouxe um conteúdo mais de conhecimento, sacou? Qual o lance? Tem esse desenho aqui, o título tá dizendo aí, como pintar luz e sombra usando curves, o ajuste de curves na pintura digital, pintando luz e sombra com curves. É só um método alternativo, sacou? Porque eu quero aqui mostrar um método alternativo, usando aquilo que o Photoshop tem de melhor para criar luz e sombra, para pintar, talvez de uma forma que pode ser mais prática, pode ser menos, mas que abre muita cabeça para as possibilidades dentro do programa, sendo com essa ferramenta ou não, sacou? Então eu tenho esse desenho aqui dessa bolinha, eu criei só para a gente poder ter um exemplo mais simples. A ideia é a seguinte, vou criar aqui uma cor de fundo, eu só tenho as linhas na minha camada 1 aqui, na minha camada linhas, né? Tá em português aqui no Photoshop, nem era pra estar, mas é bom. Vou criar aqui, ó, uma camada de cor sólida. O que é que eu fiz, gente? Quem não pegou, esse botãozinho que tem as bolinhas cortadinhas, tem as camadas de ajuste e de preenchimento. É isso aqui que a gente vai estar trabalhando hoje. Quando eu clico em uma cor sólida, por exemplo, ele me dá uma camada de cor sólida, que eu escolho a cor e posiciono aqui atrás das linhas. Por isso que a linha sumiu, ficou só verde, porque a minha camada está por cima. Se eu trouxe ela para baixo, eita, trouxe para baixo demais. Isso aqui foi um acidente. Foi por causa da prancheta e se eu arrastei longe demais, eu só fiz jogar ali para dentro de volta. Enfim, camada de cor sólida por baixo das cores e vou criar uma nova camada, portanto. Eu quero manter a line art. Então eu quero criar uma nova camada entre a line art, as linhas e o fundo, para botar o preenchimento. Então aqui eu vou botar uma cor de preenchimento. Vou botar várias cores de preenchimento, na verdade esse é o lance, né? Peguei um pincel um pouquinho mais duro. Ih, rapaz. E a ideia é a seguinte, é que eu trabalhe várias cores de preenchimento, né? Ó, o meu método, eu particularmente pratico bem assim, tipo, pô, eu jogo a cor meio errada mesmo, depois eu dou um Ctrl U e ajusto. Ctrl U me permite ajustar matiz, saturação e brilho, uma boa dica aí para você já anotar, né? Eu vou botar, na verdade não quero vermelho não, vou botar aqui um begezinho, mais neutro, assim, uma cor mais no meio do caminho, nem muito clara, nem muito escura. Nessa camada mesmo aqui eu só vou refazer uma seleção disso aqui, ó. Pra quem não tá ligado, tem um macete bem topson, que é o seguinte, eu vou dar um Ctrl e clicar na miniatura da camada. O que ele faz? Ele refaz uma seleção daquela área preenchida daquela camada. E aí quando eu pintar aqui, ó, eu consigo pintar só dentro dessa área que já está feita. Então eu vou botar aqui uma outra cor. Vamos ver aqui um verde. Escolhi bem feia mesmo. Vou botar aqui no meio assim. Vixe, Maria, um verde menos. Dessa vez eu vou fazer direto, ajustando aqui a cor mesmo. Azevedo, os caras sinistros aí ensinando a fazer isso. O que eu vou ensinar é o seguinte: o que eu gosto de fazer para ganhar tempo é usar aqui uma camada de ajuste de curvas. Toda essa volta para chegar nesse momento incrível. Curvas. Camada de ajuste, aquela bolinha cortadinha que a gente já conhece. Camada de curvas, ou curves, se você usa o seu Photoshop em inglês. Então eu vou trazer essa curva para baixo das linhas e em cima da camada 1, que é a camada que tem o preenchimento que a gente tinha feito. Beleza? Então qual é a ideia, man? O Curves ele é meio amedrontador de primeira, mas é super simples e vocês vão entender de boa. Vamos lá, a princípio o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa linha reta, tenho esse gráfico de cinzas aqui, de preto ao branco, aqui também na vertical. A ideia é a seguinte, posso abaixar a minha curva, eu vou escurecer a minha imagem e também observe que desse modo aqui eu deixo ela mais saturada. Ou seja, mais saturada que uma saturação maior, a cor fica mais intensa, mais escura e também mais intensa. Se eu aumento, a mesma coisa, só que ele clareia, aumentando também um pouquinho a saturação. Dependendo de quanto for também, ele vai ficar branco, né? Então o que está acontecendo aqui? Quando eu pego e marco um ponto aqui no meio, eu estou dizendo para ele aqui, ó, que eu estou pegando um ponto aqui, no meu ponto de entrada, ó, o ponto de entrada aqui embaixo, 125, ou seja, eu estou pegando um ponto no meio daquele tom de... Por que 125? Porque esse valor aqui vai de 0 a 255. Muita informação, né? Mas tudo bem. A ideia é que eu estou pegando um ponto do meio do meu gráfico, ou seja, um ponto cinza, que nesse momento ele é proporcional a um cinza 50%, e quando eu aumento, eu peguei aquele ponto que estava aqui no cinza e ele agora está aqui, tipo assim, ó, no 75%. Eu clarei, aquele ponto cinza não é mais cinza, ele agora é isso aqui, ele é mais claro. Se eu desço, eu escureço aquele ponto cinza. Então a lógica é essa.
O grande legal é que eu posso criar mais de um ponto. Então eu poderia criar um ponto aqui embaixo para escurecer o que já é escuro e aqui um outro ponto para clarear onde é claro. Então eu consigo trabalhar os tons em áreas diferentes. Brevemente, esse é o ajuste de curvas. Então o que acontece? Como que eu uso isso para trabalhar? Ele é simples. O ajuste de curvas, ele já tem aqui uma máscara. Máscara esse quadradinho branco do lado dele. A máscara, ela é um recurso de visualização. O que está branco na máscara, minha máscara é toda branca, como você pode ver aqui do ladinho. O que está branco na máscara está visível. O que está preto na máscara está invisível. Então, por exemplo, se eu aumento aqui, clareando tudo, e eu quero que uma parte dessa parada não esteja visível, desse ajuste, eu posso ir lá e pintar de preto. Ou seja, não está mais claro. Está escuro porque eu peguei a minha máscara como é que tá, vou apertar a tecla Alt, clicar nela e mostrar para você que ela está de fato riscada de preto, mostrando que essa área riscada de preto não é mais visível. O ajuste que eu fiz, o ajuste de curvas não é mais visível, ok? Então, esse é o princípio que a gente vai estar utilizando. O que acontece? Eu vou pegar essa parada aqui e botar no chamado Clipping Mask. Por que eu vou botar no Clipping Mask? Clipping Mask é a máscara de corte. Eu segurei o Alt, cliquei entre as duas camadas e ele restringe a visualização desse efeito de curva só na camada de preenchimento, só na área que tem a pintura, que tem o laranja da bola, certo? No momento ela está mais clara, vou estar mais escura, vou restringir a área da laranja, da bola, dessa parada aqui que eu estou desenhando. Se ligou? Porque eu não quero afetar o fundo, vou manter só na bola. Então já deu para entender qual é a lógica. O que a gente vai fazer? Eu quero clarear essa parada, então eu vou aumentar o meu Curves. E aí eu recomendo fazer o seguinte, pegar a sua máscara e inverter. Uma coisa que você pode fazer, dar um Ctrl I, pivete, Ctrl I de Inácio e pintar de quê? De branco no momento que eu queira revelar. Vou pegar um brush mais interessante, não, vou simplesmente botar aqui, pronto. Botar aqui a variação por pressão, Qual é a vantagem de fazer isso? Bom, a vantagem é que eu já estou desconsiderando todas as variações de cor base, ou seja, não preciso pegar uma cor para cada, não. Se eu tiver várias centenas de cores aqui, fiz um Curves, ele já vai considerar mudança equivalente para todas as cores base da parada. Aí você já vai falar um negócio, porra, Kaique, mas eu vi que em pintura, raramente a luz e sombra têm a mesma cor, a mesma matiz. Você já pode ter ouvido falar. Isso é o seguinte, a luz não é simplesmente aquela mesma cor mais clara, que foi o que eu acabei de fazer. Nem a sombra é a mesma cor mais escura. Existe uma variação da cor, da matiz, né? Ou seja, se é amarela, ela pode ser uma sombra mais azulada, dependendo do ambiente. Ela pode ter uma luz mais amarelada, dependendo da luz. Então tem vários fatores que vão afetar a matiz dessa parada. Então o que eu vou fazer? Eu posso abrir o Curves do jeito que está, dar dois cliques aqui no ícone da camada e dizer aqui no RGB, eu consigo acessar os canais, ou seja, cada cor que compõe as cores da minha imagem. Então, se eu, por exemplo, eu quero aquela luz azul, eu venho no azul e levanto o azul. Então, o equivalente ao resultado dessa mistura com essa luz azul seria aproximadamente isso daqui. Ficou bem cagado. Vale pra gente fazer. Ou também eu posso aumentar aqui embaixo, o ponto escuro. Posso aumentar por baixo. Agora está um resultado mais decente. Aumentei o ponto escuro, ponto preto, peguei ele, levantei aqui. E ele está me dando um resultado já mais interessante, de uma luz azul naquele objeto. Eu poderia, por exemplo, criar uma sombra de outra cor. Né? Como é que eu criaria uma sombra de outra cor nesse caso? Eu vou pegar aqui, criar uma curvas, e ao invés de clarear, eu vou escurecer. Como ele já está mais escuro, eu vou escurecer só um pouquinho. Vou pegar o RGB e escurecer um pouquinho. Não quero afetar tanto o que já está claro ali. Observe que eu estou com duas camadas de curvas agora, um para luz e um para sombra. E eu vou dizer que essa sombra, ela tem um reflexo vermelho ali. Então vou aumentar um pouquinho dentro dessa sombra vermelho. Vou voltar no RGB e escurecer mais. Observe que no RGB eu estou meio controlando o aspecto geral dessa parada. E os tons eu estou mudando pelos canais. Então vou dar um Ctrl I de novo. Eu posso usar agora para realçar um tom de vermelho na sombra. Ou seja, isso não é necessariamente aplicável só para luz e sombra. Isso você pode fazer com dezenas de outros ajustes dentro daquela biblioteca. Eu tenho vários ajustes que eu posso fazer algo parecido em termos de lógica com isso. Por exemplo, eu poderia criar aqui Se inscreva se você quer saber o que a gente poderia criar aqui.
Aí eu botei aqui um outro exemplo para a gente ver como que eu faço na aplicação real. Então eu já tenho as linhas e um desenho base. E a base é justamente essa. Eu crio aqui curvas. Vamos lá, vamos desenhar a sombra. Então, ó, minha sombra vai ser, vou tentar fazer uma sombra azulada. Então vou pegar o RGB, vou escurecer um pouquinho. Observe como eu deixo um ponto, como ele satura a imagem. Como é que eu equilibro isso aqui? Estou achando muito saturado. Essa saturação se dá pela diferença na curva. Ela está quase horizontal e aqui ela está quase vertical. Se eu puxo o ponto de cima ou de baixo e ajusto isso aqui, deixo ela ó, mais alinhada, menos distorcida, minha saturação se equilibra novamente. Diminuo um pouquinho a saturação, ainda mantendo ela escura. Então diminuo ó, a separação entre os pontos aqui, trazendo para baixo da minha reta. Então eu vou pegar aqui e dizer que essa sombra ela é azul. Pô, Kaique, mas está tudo escuro. E agora a sombra não funcionou. Vou ter que aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos ver, aumentar o ponto inicial como a gente fez na primeira vez. Ó, vou diminuir um pouquinho a intensidade do que eu desci aqui no meu paradinha. Pronto. Está afetando o fundo. Alt, clica entre as duas. Ele vai afetar só a camada de baixo. Ctrl I, inverte a máscara. E com o brush pintando de branco, eu revelo aquela máscara. Vantagens infinitas para isso aqui. Entre elas, a possibilidade de editar a hora que eu quiser essa sombra, essa luz. Então eu poderia vir aqui e dizer, rapaz, essa sombra pode ter um pouquinho de verde. Tudo bem, tá ótimo. O tablet tá, mas rapaz, esse é o melhor tablet, pivete, da galáxia. Ó. Se ligou, pivete? Então, por exemplo, vamos fazer uma luz agora. Vamos fazer uma luz dentro dela. Eu gostei, tá o nosso estilizado aqui, gostei. Vou botar aqui apagar um pouquinho da sombra aqui. Então, pivete, é isso. Vamos lançar aqui um outro vermelho. Ó. Vamos, por exemplo, pegar aqui. Vamos testar uma outra ideia, por exemplo. Eu poderia, como eu falei, usar essa técnica de várias maneiras. Você pode experimentar com vários ajustes. Vamos pegar, por exemplo, um equilíbrio de cores. Não precisa ter nem luz e sombra. Ó. Pega um equilíbrio de cores, boto aqui no Clip Mask, Alt, cliquei. E eu quero jogar um vermelho ali, um vermelho na imagem como todo. Eu quero dar algumas pinceladas, dar uma brincada com as coisas. Isso é legal, você pode fazer isso. Pegar aqui, ó, invertir a máscara, ó, dou uma saturada em algumas áreas, bem solto. Você coloca a textura aqui legal que fica. Dá uma paradinha legal, eu gosto disso aqui. É como eu gosto de fazer, entendeu? Eu tô compartilhando, isso aqui é o diário, já falei. Isso aqui é um diário desenhístico, não é um tutorial. Eu falei no começo que era um tutorial, né? Enfim, galera. Espero que tenha agregado. Eu acho que ficou um pouco confuso mesmo. Eu tô morrendo de sono, sacou? Eu até arrumei a cama pra gravar esse vídeo, então na moral, ajude aí, pessoal.